O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou uma multa de R$45 mil ao deputado Daniel Silveira. R$405 mil ao deputado Daniel Silveira por não obedecer às regras impostas para o uso da tornozeleira eletrônica em 27 ocasiões distintas. Vamos então com quem teve acesso ao documento, né, Elisa? Sim, Thaís Arbex teve acesso a esse documento que já está aparecendo aí para você. É um documento grande, são 11 páginas desse documento e em um determinado trecho diz o seguinte: desde a decisão que fixou a multa diária em 30 de março deste ano, o réu Daniel Silveira desrespeitou flagrantemente várias das medidas referidas, quanto a conceder qualquer espécie de entrevista, independentemente de seu meio de veiculação, salvo mediante expressa autorização judicial. Esse é um dos termos desse documento e Thaís Arbex está conosco já aqui no telão para traduzir ainda mais esse cenário para a gente desse documento que foi expedido agorinha, viu? Informação Vamos exclusiva. lá com ela. Olá, boa noite, estou aqui com vocês já. Vamos pertinho, Elisa. Opa, para já. Deixa eu chegar aqui pertinho, então, mais perto de Thaís Arbex. Conte-nos, Thaís, por favor, você deve ter lido um pouquinho mais o documento antes da gente para trazer ainda mais detalhes. Boa noite, Elisa, boa noite, Evandro, e a todo mundo que está com a gente aqui no Expresso. Vou tentar detalhar e explicar um pouco o que é essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, seguindo todo o entendimento que já havia sido formado no Supremo Tribunal Federal por uma ampla maioria de que Daniel Silveira tinha que sim cumprir aquelas medidas restritivas chamadas no direito de medidas cautelares, determinou agora um pagamento de multa de R$405 mil pelo deputado. O que elenca o ministro Alexandre de Moraes? Ele elenca uma série de violações a essas medidas cautelares, entre elas está, é claro, o não uso da tornozeleira eletrônica, mas havia também outras determinações, entre as quais a proibição de participar de eventos públicos, a proibição de dar entrevistas, a proibição de usar as redes sociais. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes acontece pouco tempo depois que a gente viu a Procuradoria-Geral da República se manifestar a favor dessas medidas cautelares, ou seja, entendendo que sim, que elas devem continuar independentemente do indulto, da graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro. Tudo isso acontece depois do quê, para quem está nos acompanhando? Depois de a defesa de Daniel Silveira ir ao Supremo, pedir para que toda essa ação fosse anulada e argumentar que essas medidas cautelares não teriam mais efeito, uma vez que Daniel Silveira foi agraciado pelo presidente Jair Bolsonaro com o indulto individual. E acho que a gente tem alguns trechos bastante importantes para destacar neste momento, Elisa e Evandro. O que fica fixado? Fica fixada essa multa de R$405 mil. E por que isso? Porque lá atrás, numa decisão, no fim de março, Alexandre de Moraes já havia fixado uma multa diária de R$15 mil caso Daniel Silveira não cumprisse todas essas determinações. Então, o montante ficou em R$405 mil. E aí, para executar esse pagamento, o que diz o ministro do Supremo Tribunal Federal? Ele faz um ofício ao Banco Central e pede para que se bloqueie imediatamente todas as contas bancárias do deputado Daniel Silveira e que o Banco Central comunique esse bloqueio ao Supremo Tribunal Federal. E aí, mais do que isso, desculpe, pode perguntar que eu me empolguei aqui. É que a gente vai compartilhando aqui até para a gente te ajudar. Estou com o documento aqui em mãos também que a Thaís compartilhou com todos nós e tem um trecho interessante e que pode representar mais um capítulo dessa novela, porque o ministro Alexandre de Moraes está determinando que, em um prazo de 24 horas, o deputado federal Daniel Silveira vá à Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal para entregar o equipamento
que ele estaria ou deveria usar neste momento, que não cumpriu segundo o ministro e que agora, por conta disso, vai pagar uma multa de R$405 mil, para que ele possa colocar também um novo equipamento, pessoalmente. E ele está sendo intimado pessoalmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, diante do que a gente viu nos outros capítulos, Thaís, isso pode render mais um dia de tensão envolvendo esse caso do deputado Daniel Silveira. Exato, Evandro. E logo depois desse trecho que você bem destacou, o que faz o ministro Alexandre de Moraes? Faz questão de dizer que todas as medidas cautelares em relação a Daniel Silveira estão mantidas até que haja uma eventual decretação da extinção de punibilidade ou início do cumprimento da pena. O que ele está falando aqui, traduzindo? Ele está dizendo que essas medidas cautelares, elas continuam em vigor enquanto o Supremo Tribunal Federal não encerrar a ação penal, aquela que ele foi condenada a 8 anos e 9 meses de prisão inicialmente em regime fechado, enquanto não houver uma decisão final a respeito do indulto. Porque o que argumenta Alexandre de Moraes? Isso ele já fez, inclusive, nos autos, ou seja, já fez durante o processo. Ele diz que o presidente Jair Bolsonaro tem que anexar um procedimento formal, mas tem que anexar o indulto nesse processo para que, sim, ele possa valer. E, para além dos autos, já há um entendimento ali, em grande parte do Supremo, de que essa graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro, ela só tem validade a partir do momento do trânsito em julgado. Mais uma vez, traduzindo, só tem validade quando esse processo se esgotar, quando não houver mais recurso. E até lá, o entendimento do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, é de que todas essas medidas cautelares continuam valendo. Então, vamos lembrar aqui o que diz Alexandre de Moraes, que Daniel Silveira está proibido de ter qualquer forma de acesso ou contato com os demais investigados dos inquéritos nos quais ele também é investigado, então são aqueles dos atos antidemocráticos e também dos inquéritos das fake news. Ele está proibido de frequentar qualquer rede social, ele também está proibido de conceder qualquer espécie de entrevista, ele tem que sim usar a tornozeleira eletrônica e está proibido de se ausentar do estado do Rio de Janeiro, a não ser que seja para vir trabalhar na Câmara.